Mais um dia tranquilo em Gaza, pelo jeito, né? Isso aí, meu irmão, é um hospital cheio de refugiados. Ópera Mundi. Madrugada de ataques. Israel lança bombas contra o hospital e abrigos de refugiados em Gaza. Pois é. Aí, a gente é persona não grata se denuncia essa porra, né? Então bora lá no Ópera Mundi trocar essa ideia. Israel promoveu na madrugada dessa segunda-feira, hoje mesmo, ataques contra civis palestinos no norte e do centro da faixa de Gaza, deixando pelo menos 27 mortos e mais de 150 feridos. As forças de defesa israelenses bombardearam o hospital Al-Aqsa, localizado na cidade de Deir al-Balá, atingindo tendas de deslocados que utilizavam o pátio do local como refúgio da violência de Tel Aviv. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Segundo o Ministério da Saúde local, o bombardeio provocou um incêndio nas tendas e no hospital, deixando 4 mortos e 70 feridos, a maioria mulheres e crianças. Isso que a gente fala é genocídio. Quem quer matar mulher e criança quer acabar com uma população, quer erradicar um povo, né? É um genocídio. As FDI confirmaram o ataque contra o hospital Al-Aqsa, justificando a ofensiva contra suspeitos de terrorismo que operam a partir do interior do hospital. Nenhum terrorista foi encontrado pelo jeito, né? De acordo com o comunicado, supostos militantes do Hamas usavam o edifício para planejar e executar ataques contra o território israelense. O hospital Al-Aqsa, o ataque ocorreu pouco depois de um bombardeio israelense contra a escola Mufti, que também abriga deslocados no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, e ali morreram pelo menos 22 pessoas e 80 feridos. Mohamed Tahi, cirurgião voluntário em Al-Aqsa, ouvido pela emissora Al Jazeera, descreveu o ataque israelense ao hospital como um show de horrores. Segundo o médico, sua equipe, que já estava sobrecarregada com a chegada de feridos do bombardeio, contra a escala da UNRWA. Abre aspas, fomos inundados, tivemos mulheres, homens, crianças de apenas 1 ano de idade morrendo diante dos nossos olhos. Falei com inúmeras pessoas que testemunharam alguns dos horrores. As pessoas estão traumatizadas. Acho que é justo dizer que as pessoas realmente chegaram ao ponto agora em que sentem que não há esperança. Ninguém está vindo para ajudá-las. Ninguém está vindo para ajudá-las, disse o médico Tahir à Al Jazeera. Ao informar que a maioria dos feridos apresentam queimadura de 60% a 80% do corpo, o médico declara que, infelizmente, seu destino está selado. Eles nem chegarão à UTI, eles morrerão. O Hamas condenou o ataque ao campo de refugiados de Nuseirat, chamando de massacre horrível, e declarou que Israel não teria ousado continuar a operação genocida na faixa de Gaza e as incursões no sul do Líbano se não fosse pelo apoio dos Estados Unidos. O comissário-geral da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, Felipe Lazzarini, denunciou o ataque contra o hospital Al-Aqsa e escola que pertenciam às Nações Unidas. Gaza vive um inferno sem fim. Tudo isso não deve se tornar a nova norma. A humanidade deve prevalecer. Lazzarini ainda anunciou que a escola da UNRWA, a escola da ONU, seria utilizado para a nova campanha de vacinação contra a poliomielite que começou nessa segunda-feira. Tivemos que cancelar a campanha de vacinação devido aos danos graves. É com isso que Israel está brincando. A emissora Al Jazeera também registrou que 2 pessoas foram mortas em um campo em Jenin, na Cisjordânia, ocupada. Segundo relatos, os palestinos foram mortos a tiros pelas forças israelenses, que usam escavadeiras e atiradores e intensa presença de drones no céu. Desde que a guerra de Israel contra a faixa de Gaza começou, há pouco mais de 1 ano, mais de 42.200 pessoas foram mortas e outras 98.400 ficaram feridas, segundo os números do Ministério da Saúde de Gaza. E aí, para falar, mas tu só tá ouvindo Hamas, tu só tá ouvindo não sei o quê. Então vamos lá, aqui, ó. Médicos dos Estados Unidos, voluntários em Gaza, denunciam genocídio e garantem só ter visto civis nos hospitais. O argumento que sustenta os ataques a hospitais, se é que existe algum,
é que teria supostamente terroristas dentro dos hospitais. Mas ninguém acha esses terroristas, né? Nem vivos nem mortos. Morto sempre sobra mulher e criança. Em carta aberta à Casa Branca, 99 médicos, enfermeiros e parteiras norte-americanos que trabalharam como voluntários em Gaza relataram as atrocidades cometidas pelo exército israelense no enclave palestino. Eles exigem que o governo de Joe Biden imponha um cessar-fogo imediato às partes, suspenda todo o apoio militar, econômico e diplomático a Tel Aviv e, abre aspas, apoie o embargo internacional de armas a esse país e a todos os grupos armados palestinos. Tanto pela lei norte-americana quanto pelo direito internacional humanitário, nos obriga a isso, diz a missiva publicada no começo de outubro. Todos os signatários foram voluntários na faixa de Gaza, que passaram somados um total de 254 semanas em hospitais e clínicas de Gaza desde 7 de outubro de 2023. O documento traz seus testemunhos. Abre aspas. Vou até deixar aqui para quem quiser ler comigo. Nunca vi e tratei ferimentos tão horríveis, numa escala tão grande, com tão poucos recursos. Nossas bombas estão matando mulheres e crianças aos milhares. Seus corpos mutilados são um monumento à crueldade, disse o organizador da carta, Feroz Sidua, cirurgião do Departamento de Assuntos de Veteranos de Guerra dos Estados Unidos da América. A carta afirma que todas as pessoas em Gaza foram fisicamente afetadas pelo genocídio, tendo ficado doentes, feridas ou ambos. Ainda segundo o grupo, o impacto em crianças menores de 5 anos foi particularmente devastador. E aí você pensa essas crianças, adolescentes, jovens que estão ali vivendo essa realidade. Você acha que eles vão ser contra o Hamas ou contra o Estado de Israel quando crescer? Né? Cada criança morta por Israel resulta em quê? 3 novos integrantes do Hamas, que estão consumidos pelo ódio, pela raiva, pela vingança, por um sentimento de justiça que não nos acomete. Praticamente todas as crianças menores de 5 anos que encontramos, dentro ou fora do hospital, tinham tosse e diarreia. Vimos casos de icterícia em quase todos os quartos dos hospitais em que servimos e entre os colegas de saúde. Uma porcentagem surpreendentemente alta de nossas cirurgias foi infectada pela combinação de desnutrição, condições operacionais impossíveis, falta de suprimentos cirúrgicos e medicamentos básicos e até falta de sabão. O grupo apontou diversos males que foram registrados após a escalada das ações militares de Israel em Gaza. Em um dos pontos, declararam que desnutrição em mulheres está causando altas taxas de abortos espontâneos. Além disso, bebês estão nascendo abaixo do peso e as mães incapazes de amamentar pelas severas restrições calóricas. Ou seja, a gente vê mulher morrendo, criança morrendo, mulheres e crianças mutiladas, mulheres e crianças queimadas, 60%, 80% do corpo. E nenhum terrorista, né? Não se fala de terrorista. De terrorista pego, de terrorista preso, de terrorista morto, não fala. Só crianças e mulheres. Com a falta de água potável, as fórmulas infantis são misturadas com água venenosa. Muitas dessas crianças parecem vítimas de várias doenças infecciosas que correm descontroladamente pelos acampamentos improvisados e repetidamente bombardeados. Sobre os ferimentos em crianças, o documento é contundente. Abre aspas. Cada um de nós que trabalhou em uma emergência, tratamento intensivo ou ambiente cirúrgico, tratou regularmente ou mesmo diariamente crianças e pré-adolescentes baleadas na cabeça ou no peito. É impossível que tal quantidade de crianças alvejadas por toda a Gaza dê sustentada ao longo de um ano inteiro, seja acidental ou questão desconhecida pelas mais altas autoridades civis e militares israelenses. Gaza foi a primeira vez que segurei o cérebro de um bebê em minhas mãos. A primeira de muitas, disse o cirurgião Mark Permuter. Os médicos denunciam uma vez mais como hospitais e profissionais de saúde são alvos deliberados das forças israelenses e garantem que jamais viram qualquer sinal de atividade militante palestina no hospital e centros de saúde onde atuam. Estima-se que mais 80% da infraestrutura de saúde de Gaza tenha sido destruída e mais de 1.000 profissionais de saúde mortos. O documento descreve a situação desses profissionais, desnutridos e devastados física e mentalmente. Nossos colegas palestinos estão entre os mais traumatizados em Gaza, talvez no mundo. Como praticamente todos ali perderam familiares e suas casas, a maioria vivia dentro e ao redor de seus hospitais com o que sobrou de suas famílias, em condições inimagináveis. Embora continuassem trabalhando numa rotina extenuante, não recebiam pagamento desde 7 de outubro e estão perfeitamente conscientes de que eram alvos das forças de Israel. Oficialmente,
A guerra já matou mais de 42 mil mortes, às quais devem ser somados milhares de soterrados. Mais de 10 mil, calcula o Ministério de Saúde de Gaza. As vítimas indiretas, porém, são muito mais. Só as infecções, estimam os autores da carta, mataram cerca de 119 mil pessoas em Gaza no último ano. A maioria, crianças pequenas. Sem antibióticos, eletricidade, água limpa e comida, doenças e infecções são inevitáveis, afirma o documento. Israel barrou a entrada de ajuda humanitária. A missiva lembra e reforça as conclusões do relator especial da ONU, Michael Fakari, sobre a fome deliberada de Gaza. Nunca na história do pós-guerra, uma população foi levada a passar fome tão rápida e completamente, como foi o caso dos 2,3 milhões de palestinos que vivem em Gaza. Atualizando as estimativas feitas pela revista The Lancet, em julho, os sanitários calculam que mais de 208 mil palestinos já morreram em Gaza em decorrência direta ou indireta da guerra. 1/3 das vítimas são crianças, 18% mulheres e 7% idosos. A isso é preciso somar quase 100 mil feridos e mutilados pelo conflito. Mano, isso é muito surreal, mano. Só a violência direta matou 710 recém-nascidos e 1.400 menores de 2 anos. Nenhum outro conflito na memória viva matou em 11 meses 1% das crianças de um território apenas por meio de violência. Isso equivaleria a 743.700 crianças nos Estados Unidos. Em fevereiro, Save the Children estimava que mais de 17 mil crianças estavam desacompanhadas. Em maio, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos relatou que mais de 390 corpos foram achados em valas comuns nos hospitais Nasser e Al-Shifa, incluindo mulheres e crianças com sinais de tortura, execução sumária ou de terem sido enterradas vivas. Nenhum outro conflito armado no século XXI teve um impacto tão devastador sobre uma população em período de tempo tão curto. Só encontramos 100 dias com maior derramamento de sangue. Em 1994, no genocídio contra os Tutsis em Ruanda, afirmou o relatório da Comissão Econômica Social para a Ásia Ocidental das Nações Unidas. Os voluntários lembram que eles foram os únicos observadores neutros autorizados a entrar na faixa de Gaza. Pelo que viram, imploram que seu governo imponha um imediato e permanente cessar-fogo. Basta interromper as remessas de armas para Israel e apoiar um embargo internacional de armas para Israel e para os grupos armados palestinos. No último ano, os Estados Unidos enviaram a Israel mais de 50 mil toneladas de armas e equipamento militar, ao ritmo de 137 toneladas por dia. O Financial Times destacou os grandes lucros obtidos pelas corporações que fabricam esses materiais. Então, irmão, se tem lucro, tudo vale no capitalismo. Tudo vale se tem lucro. A situação está tão surreal, mas tão surreal, que olha quem está concordando com a gente. Pois é. Que por causa das opiniões que eu dei sobre Israel lá, o pessoal da Make-A-Wish Foundation, lá não sei qual que é o nome, é uma instituição aí que representa Israel, tá putos comigo e vão me processar ali, né? Eles estavam querendo fazer um acordo, agora não querem mais fazer um acordo porque eu dei uma opinião que eles não gostam, né? Esse pessoal que representa Israel aqui no Brasil, eles são muito autoritários, eles se acham os deuses. Eu tenho que amar Israel, então eu tenho que falar que Israel é ótimo, nossa, que bom que Israel tá matando 10 mil civis lá em Gaza, que bom, nossa, maravilha, hein? Eu tenho que achar isso bom, eu tenho que pagar um pau para Israel bombardeando indiscriminadamente civis, entendeu? Só porque eles são Israel e porque o Hamas é terrorista. Hamas é terrorista, sim, mas você não combate terrorismo matando civil. Você cria terrorismo assim, né? Será que eles não entendem isso? Eles não entendem que cada criança inocente que eles matam em Gaza vai criar pelo menos uns 20 ou 30 terroristas? Porque você acha que as pessoas vivendo lá vão ver os seus irmãos sendo bombardeados e mortos indiscriminadamente e eles não vão ficar com raiva.
Mas Israel não quer que o terrorismo acabe. Israel depende que tenha terrorismo para sempre, justamente para ele manter esse investimento aí que ele recebe. Né? Eles não vão querer entrar para pro Hamas, não, né? Eles não. Então, Israel, com esses bombardeamentos, estão criando terroristas, na minha visão. É aquela velha história, né? Até relógio quebrado acerta 2 vezes no dia.